O Tribunal de Haia é uma corte internacional que entrou em vigor em 2002, após atender aos critérios estabelecidos em um documento chamado Estatuto de Roma. Tem jurisdição em 123 países, incluindo o Brasil, que mesmo estando em dívida com sua cota para o orçamento do referido tribunal desde 2018, algo em torno de 18 milhões de reais, os processos contra brasileiros denunciados correriam normalmente. O que é o Tribunal de Haia? O Tribunal de Haia, mais formalmente conhecido como Tribunal Penal Internacional, é uma corte que entrou em funcionamento em julho de 2002. Foi criado após a elaboração do Estatuto de Roma, documento emitido em 1998 que tratava especificamente da criação de um tribunal internacional permanente para atuar de maneira independente. O Tribunal Penal Internacional está localizado na cidade de Haia, que fica nos Países Baixos, na Holanda, e atua dentro do direito internacional. Sua jurisdição está resumida aos 123 países que assinaram e ratificaram o Estatuto de Roma. São somente esses países que podem ter pessoas sob julgamento no Tribunal de Haia. Os casos julgados em Haia são aqueles em que se considera que houve falha grave no judiciário de um determinado país. Outro ponto importante é que esse tribunal realiza o julgamento apenas de indivíduos que cometeram delitos graves dentro do escopo de atuação dessa corte. Portanto, o TPI não realiza julgamentos de estados, isto é, de nações, pois essa é uma atribuição da Corte Internacional de Justiça, um órgão judiciário que está ligado à ONU. Quais são os crimes julgados pelo Tribunal de Haia? O Tribunal de Haia realiza o julgamento apenas de crimes graves que possuem grande repercussão internacional. Os 4 tipos de crimes julgados nesse tribunal são crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. O tribunal então realiza o julgamento de indivíduos denunciados e procura, por meio de sua existência, impedir a realização de crimes do tipo. O Tribunal de Haia só realiza julgamento de pessoas que são formalmente denunciadas, sendo necessário um tempo de apuração para que a denúncia seja aceita. Caso a denúncia seja aceita, o julgamento só acontece se o acusado, no caso o réu, for entregue para a custódia do TPI, pois estes só realizam julgamento de pessoas que estão sob sua custódia. Essa é uma maneira de garantir que o acusado esteja presente em seu próprio julgamento. Quais são as denúncias contra Jair Bolsonaro em Haia? Segundo a ONG Conectas, o presidente acumula representações na Corte de Haia, que julga crimes mais graves cometidos por indivíduos. Dentre eles, constam as denúncias de genocídio dos povos indígenas e ataques a direitos socioambientais e o Brasil como ameaça global na pandemia. A primeira representação contra Bolsonaro na Corte Penal Internacional ocorreu ainda antes do início da crise sanitária. Em novembro de 2019, o CADU, Coletivo de Advocacia e Direitos Humanos, e a Comissão Arnes apresentaram uma comunicação relatando ataques sistemáticos e generalizados e incitação ao genocídio contra os povos indígenas cometidos pelo chefe do executivo. O ataque sistemático aos direitos socioambientais decorrente de uma série de medidas do presidente Jair Bolsonaro promove a incitação ao cometimento de crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos indígenas, relatou um dos documentos apresentados ao Tribunal de Haia. Em abril de 2020, a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, protocolou a primeira denúncia relativa ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise do Covid-19. O Brasil tem sido um dos maiores representativos casos de desobediência e afronta à ciência e à ONU. E o comportamento pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro, o máximo mandatário do país, contraria recomendações da OMS e minimiza os efeitos da pandemia, provocando consequências diretas e incalculáveis à propagação ou à incidência de contaminação da doença, explica a coordenadora da Secretaria de Relações Internacionais da organização, Carol Proner. Em julho
o argumento foi reforçado com uma nova representação, desta vez apresentada pelo PDT, Partido Democrático dos Trabalhadores. O partido relatou inúmeras ilicitudes perpetradas por Bolsonaro no contexto da pandemia, que atingiriam não apenas os direitos humanos fundamentais da população brasileira, como também de todos os povos. No mês seguinte, uma coalizão reunindo 63 entidades sindicais de saúde e movimentos quilombolas e indígenas ingressou com uma queixa contra Jair Bolsonaro, acusando-o de crime contra a humanidade e genocídio por sua má gestão e omissão no combate à pandemia. Além da falta de coordenação, o presidente Jair Bolsonaro tem tido ele próprio um comportamento bastante inapropriado ao longo desses 6 meses. Não usa máscara quando todas as autoridades sanitárias recomendam fazê-lo. Faz aglomerações com apoiadores, tem contato físico com eles sem higienização prévia, declaram. As entidades destacam que as ações do presidente estão previstas como crime no Código Penal brasileiro e ainda condenam a promoção de medicamentos sem comprovação científica contra o coronavírus. Em janeiro de 2021, o cacique Raoni Metukitiri apresentou nova denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de assassinato, extermínio e escravidão de indígenas na Amazônia. Trata-se de um documento de 65 páginas e 21 provas anexadas de violações supostamente praticadas pelo chefe de Estado. Importante ressaltar que o Brasil ratificou sua participação no Tribunal Internacional em 2002, abrindo mão, portanto, da imunidade de seus chefes de Estado se forem considerados culpados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou agressão. E quem pagaria as custas processuais? Há uma discussão interessante sobre quem paga a conta em caso de ser aberto o processo contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal de Haia, o Estado brasileiro ou o próprio acusado. Tendo em vista que o Tribunal de Haia lida diretamente com pessoas e não com o Estado-nações, portanto as contas deveriam ser bancadas pelo acusado. Contudo, é normal os países arcarem com as despesas e diplomacias para evitar que o caso vá adiante. Caso o governo de Jair Bolsonaro decida não colaborar com as investigações, o caso pode ser levado em processo paralelo para sua Assembleia e até mesmo remetido para a ONU. Assim sendo, em sendo processado, quem deverá pagar pelas custas será o próprio réu, uma vez que ocorre contra o indivíduo e não contra o Estado brasileiro. Caso o presidente alegue não ter condições de arcar com as custas processuais, este deverá provar a ausência de recursos e será defendido por uma equipe do próprio tribunal. Conclusão. Ainda é cedo para dizer que o presidente Jair Bolsonaro será condenado ou não em Haia por supostos crimes de genocídio ou outros crimes durante a sua gestão. Segundo Darcy Frigo, vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, o fato de o Tribunal Internacional estar analisando denúncias significa uma grande derrota política e diplomática e um desgaste ainda maior do Brasil na esfera internacional. O Brasil é um país que gozava de muita credibilidade desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mas sobretudo nos governos Lula e Dilma. Passou a figurar entre os principais potências nos espaços multilaterais e agora vem perdendo muita força. Para Silva Steiner, a representação que acusa Bolsonaro de incitação ao genocídio de indígenas teria em tese mais possibilidade de dar início a uma investigação pela Procuradoria da Corte do que as reclamações criminais sobre a atuação de Bolsonaro na pandemia. Mas mesmo nesse caso, ela considera improvável que isso ocorra, já que um dos critérios para se iniciar uma investigação no TPI é que fique demonstrada a incapacidade ou a falta de vontade do sistema de justiça nacional para apurar e punir eventuais crimes. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.